Este é o programa Cidade de Leitores. Nossa convidada de hoje é Beatriz Rezende, apresentadora do primeiro programa de literatura da Multirio, o Café Literário. Beatriz, nós estávamos falando como o processo de popularização da internet trouxe o excesso de informação com ele. E como professor mediador, e como se deve lidar com isso. Exatamente. A internet tem tudo, né? Tem de tudo sobre tudo. Então, eu acho que tem que ser usada, né? Eu incentivo muito os meus alunos na universidade a fazerem pesquisa na internet. Mas o que eu sempre digo é, primeiro, não é para ir na Wikipedia e copiar. Você usa, mas a partir dali você vai para os links, você procura o que existe, coisas importantes, desconfia, nem tudo é verdade, nem tudo está correto. Agora, para um aluno, sobretudo um aluno do primeiro segmento, um aluno menor, para ele fazer isso, para ele usar bem essa internet, ele precisa de uma mediação amigável. Então, a primeira coisa é que o professor, ou o pai, ou quem está ao lado desse jovem estudante precisa fazer é também confiar, também aceitar essa ideia de que as informações estão lá. Porém, mostrar que é preciso filtrar, que é preciso procurar, é preciso ir além, você não vai logo na primeira resposta à sua dúvida. Bia, você costuma falar de gestão democrática da internet. Explica pra gente o que é isso, como funciona. Democrático é isso, é a troca. É você receber e você oferecer. Todo mundo quer fazer um site. Vamos fazer um site disso. Faz um design, fica bonito, fica interessante. Agora, o que a gente vai botar dentro, né? Qual vai ser o conteúdo desse site, ou desse blog, ou da estratégia que você tiver em mente para usar aquela ferramenta. A internet não é apenas uma ferramenta. Se você está preparando um programa, se você está preparando um site, você precisa primeiro ver o que você quer mostrar e para quem você quer mostrar. E como é muito próximo, né, essa coisa de troca, você está na sua casa, você vai, então assim como você entra, você sai rapidamente. Se você não tiver um olho de divisão, um olho democrático, não vai dar certo. E aí, o utilizador, o usuário da internet é implacável. Clica aqui, clica ali, sai rápido. Então, não é o seu ponto de vista, não é a sua proposta, tem que haver essa troca. Você tem que se abrir para o que vem, porque é tudo muito novo, não é, Neila? Então, hoje ela é usada de um jeito, amanhã o uso já é diferente. É muito difícil para nós, para a minha geração, ou para quem não nasceu com a internet, raciocinar, pensar, criar em várias janelas, que é assim que o usuário faz várias vezes, né? Essa questão do simultâneo é difícil. Isso o professor precisa compreender. Não adianta mais ele oferecer uma informação ou mesmo uma proposta de debate apenas no sucessivo, como nós aprendemos. Ele tem que ter esse olho difícil de adquirir para o simultâneo, para o aqui e agora, para o contemporâneo que veio para trás. Esse é o pulo do gato para o uso da internet. Me parece que sim. A gente então tem que pensar quem foi criado diante de uma imagem única do livro passa para a televisão, da televisão para a telinha do computador. Até aí você está mudando de mídia. O que mudou mesmo é esse simultâneo. Então, a gente precisa pensar com várias janelas. Agora, é muito interessante pensar com várias janelas, né? Abrir dentro da nossa cabeça várias janelinhas de computador. É porque é assim que deve funcionar. A gente só foi formatado, nós, até a nossa geração, fomos formatados para um tipo de uso. E eu acho que o professor, ou, enfim, o criador, alguém que está responsável por um produto da internet, deve pensar também assim. Pensa por link. É tão bom, é tão interessante, né? Então, daqui você linka com alguma outra coisa. É uma expressão que veio e ficou, né? Eu agora estou linkando. É assim que se pensa hoje. Então, a gente tem que ter essa adaptação, essa permeabilidade de compreender que nós não estamos apenas diante de uma outra mídia ou de uma outra linguagem, mas que houve uma mudança decisiva na própria forma de percepção da informação, da investigação e da pesquisa. Muito bem, tanta coisa mudou, não é, Bea? Assim, foi o processo todo de globalização,
né, foi o crescimento econômico do Brasil, com a inclusão de várias camadas, né, sociais, das periferias das grandes cidades, né? Como é que você está vendo esse momento da cultura no Brasil? Evidentemente, o Brasil e os países periféricos se beneficiaram, do ponto de vista cultural, dessas novas tecnologias e dessas novas mídias. Isso para a gente foi muito importante. A globalização, nesse sentido, de troca cultural e troca de informação, foi muito boa para a gente, foi muito importante. Quando eu era estudante, quando eu estava na universidade, a gente esperava um livro chegar da França por navio, às vezes tinha um professor que tinha viajado, ele era mais assim próximo, emprestava, a gente fazia xerox. Hoje não. Você sabe que há um pensamento importante, você vai lá na internet, entra no site daquele autor ou daquela pesquisa e você tem imediatamente essa informação. Então, do nosso ponto de vista, da periferia, né, dos grandes centros, isso é muito importante. E mais, esse acesso. E aí eu estou falando, primeiro eu falei desse aspecto globalizado da troca de informação, mas essa relação se dá também dentro da própria cidade, do país e da própria cidade. Então, a periferia da cidade tem, através dessas novas tecnologias, um acesso mais fácil ao saber. Agora, o que já foi compreendido, né, e que não só os países do antigo terceiro mundo, como as periferias país, da grande cidade, perceberam é que saber é poder. Né? Saber é poder, então adquirir esse saber é adquirir o poder. E a outra coisa muito interessante desse processo de globalização é que é a globalização que aponta também para o local e para a importância do local, nessa troca entre o local e o global. Então a gente vê hoje uma valorização social, política e econômica do local também, que merece atenção. Beatriz Rezende, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. E parabéns pelos 20 anos de Multirio, não é? O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também e até a próxima.